Recording is on. Boa noite para todo mundo. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Vamos lá. Nosso projeto hoje, né? Vamos falar um pouco sobre design editorial, sobre história dos vizinhos de lá. Pode passar, Pacheco. Eu sou o Thiago, eu tenho 34 anos. Atualmente eu estou como professor de educação infantil pela Prefeitura de São Paulo e finalizando aí o curso de comunicação visual na ETEC Maria Augusta Saraiva. Bom, meu nome é Wesley Janca, tenho 27 anos. Atualmente sou designer gráfico e social media. Também estou finalizando o curso de comunicação visual aqui na ETEC. Pode passar. Sobre o problema. Nessa questão, né, quando a gente começou a pensar no projeto sobre o que fazer, pode começar, Pacheco, a falar sobre ele. Claro. A gente começou esse trabalho, né, pensando inicialmente num resgate das memórias, músicas e cantigas infantis dos nossos vizinhos, né? E aí a gente tinha levantado inicialmente vários países latino-americanos, e aí, conforme a gente foi experimentando o campo, conversando com algumas pessoas, a gente foi reduzindo um pouco mais, né? Então, o nosso problema de pesquisa, né, entra essas memórias e entra as infâncias, as brincadeiras e as histórias das mulheres dos países vizinhos, tendo como recorte a Bolívia e o Peru. Isso, em questão do objetivo do nosso trabalho, né, seria trazer esse resgate da conservação da memória da cultura latino-americana, porque a gente acha necessário isso diretamente agora na sociedade, né? O Brasil, São Paulo, né, é tão aberto a novas culturas, né? Eu acho que é necessário sim essa visibilidade, né? A conexão com os bebês e crianças e jovens nascidas no Brasil, a cultura regional dos ancestrais passados, é uma total diferença para pessoas que já nasceram de lá, né? E ver como as crianças que nasceram aqui, elas agem, né? Ou muitas vezes não sabem como era a infância deles lá mesmo nos outros países. E aí, como eu coloquei na apresentação inicial, por ser professor, inicialmente como professor do ensino médio e atualmente como professor de bebês e crianças bem pequenas, de 0 a 3, como docente me faz falta esse tipo de formação, né? Do que se chega dos nossos vizinhos, dos nossos países que são vizinhos, e muitas vezes quando ou chegam de uma forma estereotipada, ou muitas vezes faltando algumas informações. Então, nesse sentido, a ideia desse projeto é que seja também como forma de pesquisa e formação docente, né? Na verdade, é uma falta muito grande, às vezes, de conteúdo, né, completo, para dar uma formação ou até mesmo saber como que é a cultura de lá. Pode passar, Pacheco. Aí, com pensar diretamente, né, no escopo do produto, inicialmente a gente iria fazer um projeto eventual, né, tanto é que foi embasamento do nosso Google Forms. Porém, né, devido ainda a essa pandemia e tudo mais, inclusive fiquem em casa, galera, um e-book, a gente vê uma acessibilidade muito mais fácil do conteúdo trafegar, né, em vários meios mobile, e também pode ser impresso, né, caso haja uma necessidade aí de fazer algum ensino, né, ou formação acadêmica. E aí, nesse sentido, conforme a gente tentava se aproximar, né, das pessoas que a gente conseguiu fazer as entrevistas, das famílias dos bebês e das crianças, da onde eu trabalho, e de amigos que também têm contato com as famílias migrantes, a gente foi percebendo a importância e a necessidade da gente trazer essas histórias e memórias latinas, porque, e aí vocês vão ver no decorrer do que a gente está apresentando deste trabalho,
falas das crianças com as suas mães, principalmente, e muitas dessas mulheres que a gente conversou são mães solos, então, no seu processo de migração dos seus países de origem para cá, tiveram todas as suas dificuldades e além das suas dificuldades locais, mas numa tentativa de resgatar as brincadeiras e as infâncias, a gente foi percebendo nessas histórias e o quanto que essas memórias dessas mulheres, elas estavam permeadas por sucessivas violências e várias destituições de direitos, né? A gente até brincou no segundo dia que a gente foi fazer a entrevista, que provavelmente depois de fazer design a gente ia fazer psicologia, porque a coisa foi bem mais para baixo do que a gente pensava. Era para ser um início de formação docente, mas a gente viu que o caminho seria as vivências mesmo, para entender um pouco como é a migração deles aqui até o Brasil. Pensando no escopo do sim, pensando no escopo do projeto, o e-book, na verdade, que a gente fez, ele tem um total de 22 páginas, né? Contendo as fotografias, mulheres latino-americanas, crianças, né? A história das mulheres e suas infâncias e a importância de um livro que narre suas trajetórias, né? Durante as gravações, muitas delas, né, chegaram a informar para nós que era, sim, necessário ter algum meio, né, de comunicação para mostrar a voz delas aqui, né, no Brasil e tudo mais, e como elas se sentem. E aí, a gente foi identificando, né, durante essas entrevistas, que essas narrativas, embora elas estivessem permeadas por uma violência e permeadas por várias perdas de direitos no que elas iam contando e nesse caminhar delas sobre as suas infâncias, a gente foi identificando ali que, embora fossem histórias complexas, a importância dos nossos registros fotográficos trazerem um olhar diferenciado para a população migrante, sobretudo a população latino-americana. E aí, para justificar a importância desse projeto, né, a gente recortou aqui um dos trechos da entrevista de uma dessas mulheres, quando a gente fez uma pergunta mais aberta mesmo, de tentar entender qual era a relação dela enquanto criança e do que ela tinha enquanto memória. E essa memória ela vem nisso aqui que a gente vai ler desse trecho da entrevista, né? Em minha casa, quando não tinha nada para fazer, minha mãe, ela me mandava ir à casa da vizinha para ver se tinha alguma coisa para fazer e ver se a vizinha tinha alguma comida. Eu tinha que ajudar a minha vizinha. Daí eles tinham comida. Eu, como tinha muitos irmãos e não tinha comida o suficiente em casa, minha mãe sempre ajudava os vizinhos e eles nos davam a comida, em troca de favores. Por isso ela não gostava que eu saísse para brincar. Assim eu poderia ajudar a ter a comida. Então, ao longo da escrita deste projeto, a gente teve vários elementos ali que nos fez repensar o tempo todo na construção dessa pesquisa, que a gente tentava puxar esses fios para as brincadeiras, cantigas e canções, e no decorrer dessas histórias, as mulheres contavam esse tipo de relação. E isso não foi só com uma das pessoas que a gente foi entrevistando, né? Foram com todas elas, trazendo esses elementos da pobreza. E quando elas começavam a contar as formas de brincadeira, a gente tentava relacionar com algumas coisas do que a gente também brinca aqui no Brasil, algumas coisas bem parecidas, outras coisas com as suas particularidades. E aí, pensando no nosso recorte de pesquisa, do porquê que a gente escolhe, então, essa região, né? A própria ETEC, ela está próxima desse território, então o Bom Retiro, ele historicamente tem uma grande concentração de imigrantes e ele abriga sucessivas pessoas de diferentes lugares do globo, então ele é um lugar muito fértil do ponto de vista da diversidade.
Então, o nosso recorte de pesquisa, né, inicialmente, ele se daria dentro da Casa do Povo, onde, inclusive, tem uma cooperativa de mulheres latinas que trabalham com a costura e hoje conseguem ter ali uma garantia de direitos básicos de trabalho e uma solidariedade entre elas. Tem 2 unidades de educação infantil que tem 50% de brasileiros e 50% de imigrantes e que desenvolvem sucessivas festas, organizações e uma preocupação também com as populações migrantes e, claro, da potência e da valorização do relato das mulheres sobre os seus históricos de vida, né? Não só isso, né? Mas também a questão das próprias mães, como foi dito no nosso projeto, né? A preocupação delas com os filhos em escolas brasileiras, né? Mas isso, assim, vai ser mais para frente que a gente vai falar. Pode passar. Passou o slide? Passou. Passou. Para esse, para esse AP nosso, começamos primeiro com as pesquisas, né? Leitura de artigos, os documentos da Semesp, músicas infantis por stream, artistas latinos, brincadeiras no parque, né? Fora também as pesquisas pelo Google Forms, né? Já que a gente está em tempo de pandemia, né? Buscar saber como engajar o nosso projeto, né? De uma maneira que todos se comuniquem, né? Aí passamos para a coleta de imagens, na qual o nosso primeiro evento foi a Feira da Cantuta, né? Lá a gente conseguiu um bom banco de imagens, né? Claro, com todas as autorizações, né? Parque dos Esportes e tratamento fotográfico. E aí, como uma outra parte, né, a gente foi tentando levantar um número de pessoas que pudessem contribuir com as nossas pesquisas para as entrevistas e compartilhar um pouco das tradições e das brincadeiras. E aí, nesse momento que a gente faz esse levantamento das pessoas, começa um processo de coleta dos dados, então a gente agenda alguns lugares, né? Algumas das entrevistas aconteceram na minha casa, depois a gente foi para a ETEC para continuar entrevistando um grupo um pouco maior. Tem esse momento, né, que no decorrer da pesquisa é um momento muito delicado, porque é onde você retoma as memórias, várias sensações que você vai tendo nesse momento da transcrição, porque não é um processo técnico, né? Ele tem ali, você está falando da vida das pessoas e ela se abriu no seu mais íntimo para poder contar dessas suas trajetórias, né? E na medida em que você faz as transcrições, tem a parte da correção dos textos, por conta da língua, né? Embora as pessoas que a gente entrevistou, elas falam português, mas tinham muitas características que a gente foi apontando, inclusive no decorrer da pesquisa, que era o elemento de falar um pouco mais baixo, de algumas palavras serem faladas em espanhol, mas a maior parte do texto faladas em português. Então, esse trecho da correção do texto, inclusive, gerou algumas reflexões, né? Se a gente deixava no original ou se a gente traria a tradução literal das palavras, né? E aí, como execução do projeto, você ia falar, Wesley? Não, pode falar. Tá. A gente foi aí refletindo de que forma a gente ia fazer essa diagramação, visto que são histórias densas e isso relembrou muito as aulas da professora Ângela, inclusive, sobre a diagramação, sobre tipografias. Então, a gente foi tentando pensar, e aí vocês vão ver depois no final desse nosso percurso, né, de como a gente foi elaborando ela, de uma forma que a leitura não fosse tão cansativa, que ela também fosse uma leitura que fosse intensa e densa pelas histórias, mas que, conforme a gente for batendo o olho nas letras e nas palavras, elas não carregassem tanto peso. Também foram muitas imagens que a gente foi registrando nesse percurso e a seleção delas.
tendo essa reflexão do que a gente foi colocando nesse caminho, né? São crianças, são adultos, são na sua maioria mulheres, e aí a gente se desafiou, bom, no meu caso particularmente, de vir de uma perspectiva muito mais analógica, então de se arriscar a fazer inclusive colagens digitais, e aí eu acho que a gente consegue fazer a execução desse projeto, né? Sim. Bom, como o Pacheco falou, o público-alvo que a gente iniciou, né, foram professores, rede, interessados pela América Latina. Todos eles, a gente se embasou pelo Google Forms, né, conforme o projeto da Thaís, né, a gente deixou durante umas 2 a 3 semanas, né, e a maioria deles literalmente eram professores, né, e a gente entendeu que era mais algo para conhecimento de formação, né, para saber como tratar as crianças, né? Saber como incluir elas e não trazer preconceito, né? Uma característica forte que eu lembro que teve na primeira entrevista é que a gente estava falando sobre isso, né? Da criança criar desde pequeno preconceito e a gente viu uma criança brasileira, né? Do lado das filhas de uma das entrevistadas e isso não tinha distinção. Eram crianças e queriam brincar de qualquer maneira, né? Então, não é eles que fazem o julgamento, né? Desde pequenos. São, na verdade, realmente os adultos e como a gente tem que quebrar essas barreiras. E aí, quando a gente pensa essa rede, no decorrer das nossas idas ao campo, conforme a gente foi aplicando o Google Forms, as pessoas foram apresentando essa necessidade e curiosidade de conhecer as migrações nos seus mais nas suas mais diferentes manifestações, né? Então, quando a gente pensa essa rede, também são instituições que pensam o acolhimento da população migrante na garantia de políticas públicas e de direitos, né? Que existem fóruns e organizações dentro da cidade de São Paulo bem interessantes e que muitas vezes nós desconhecemos e a própria população migrante mais ainda desconhece desses serviços que estão ao seu favor, né? Isso. E aí, reforçando, né? E aí trazendo as análises de marketing dentro desse processo do trabalho. Quando a gente entrevista uma das mães bolivianas, e a filha dela também nascida aqui no Brasil, de 6 anos, vira para a mãe dela e fala: mas mãe, o que é ser boliviano? E aí ela toma um susto e fala assim: mas como assim? Ser boliviano é ser que nem a mamãe, que nem você, olha os nossos traços. E aí ela começa a falar dos olhos, vai falando do tom de pele, vai falando de diversos elementos. Então, por isso que a gente apresentou no começo que conforme a gente foi realizando as entrevistas e para a elaboração do e-book, mexeu muito com a gente e mexeu inclusive com um grupo de pessoas que se dispôs a fazer entrevista com a gente. E uma dessas unidades, que atende crianças de 5 a 6 anos, que aqui na região do Bom Retiro, a criança, quando começa a brincar ali, né, com a boneca Cholita, ela tem a frase, né? A minha avó é assim, pro. Ela dança com essa roupa, que é a Kelly brincando com uma das bonecas. Então, tudo isso a gente foi pensando e reforçando da importância da gente construir essas narrativas, por mais complexas e densas que elas sejam. E aí, a nossa dificuldade, muitas vezes, para garantir essas entrevistas, era de que o tempo do trabalho dessas mulheres, eles eram muito tomados, então a gente tentava realizar essas entrevistas e muitas vezes a gente tinha que cancelar. A gente precisou, em 2 momentos, ir mesmo de carro até a casa das pessoas, fazer essa acolhida. Não que isso fosse difícil para a gente, muito pelo contrário. Assim, eu acho que conforme a gente foi realizando as pesquisas de campo, isso foi nos aproximando,
tendo essa liberdade, inclusive, de ser convidado para uma festa de aniversário que acontece no parque e de garantir ali brincadeiras, de convivências e estreitando as relações também com as pessoas, né? Sim, a vivência que a gente teve foi muito forte com as mães, né, nesse sentido, e muitas vezes a gente teve que ficar, às vezes, até tarde, mas isso realmente não foi problema, até porque elas se abriram totalmente para estar conversando com a gente e mostrando que realmente era necessário a gente estar mostrando para a sociedade, né? Uma frase também que eu me lembro muito forte, que pode também ser usada como SWOT, foi de um dos filhos das entrevistadas, né? Que na verdade ele já veio, né, da Argentina, né, Pacheco. E na Isso. verdade ele tinha orgulho de ter um cabelo grande, né? Só que a forma que as crianças trataram ele aqui, né, na verdade fez ele ficar com vergonha. Aí, na verdade, ele não falava que era argentino, ele falava que era boliviano. Aí ele chegou em casa e falou: quando eu falo que sou boliviano, ninguém me zoa, né? Ninguém caçoa de mim. Mas Uhum. quando eu falo que eu sou argentino, as pessoas riem de mim. Bom, o nosso cronograma foi realmente uma coisa bem corrida, né? Do dia 3 ao dia 31, né? A gente começou a fazer as reuniões e leituras sobre o tema, sobre como que ia andar, né, a carruagem depois do Google Forms. Em setembro tivemos as reuniões de grupo. Em outubro, as reuniões com a professora, né, reuniões com os integrantes do grupo, a saída fotográfica para a Feira da Cantuta, as edições das imagens e a primeira entrevista, né? Pode continuar, Pacheco. E aí, em novembro, a gente tem alguns outros desafios. E aí, nessa retomada com a professora, né, a gente vai conseguindo garantir a segunda entrevista. E aí é o momento que, entre outubro e novembro, é o momento que a gente revê qual que ia ser a nossa última produção. Se ia ser, de fato, aquele evento que a gente tinha comentado no começo. E aí a gente identificou que era a produção do e-book. E aí, então, a gente começa essa reunião de início para diagramação, e aí a gente já começa a pegar as imagens para início da colagem digital e a dificuldade que a gente teve, porque a gente queria colocar todos os trechos de entrevistas, mas a gente foi precisando fazer escolhas e dessas seleções. Então, foi aí ao longo de um mês, muito corrido mesmo, para garantir todos esses elementos. E aí, em dezembro, a gente tem a pré-banca, faz os ajustes e hoje a gente consegue fazer a entrega final. E aí, enquanto pesquisas, no site da Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a gente tem alguns dados que reforçam a importância aqui da nossa pesquisa, né? E aí tem esses diversos artigos e outras produções. Então, só na cidade de São Paulo são 373.955 migrantes, né? De diferentes localidades. E aí a gente precisou fazer recortes. Como eu já atuava na região do Bom Retiro como professor, e identificando a necessidade de entender e qualificar também a minha prática docente, e o Wesley, né, como nos conhecemos no curso e com todo o saber dele de diagramação, de design, topou esse desafio. Então, a gente partindo disso só para justificar a importância desse projeto, mas também trazendo esses trechos das entrevistas, né, do que a gente foi conversando com as mulheres que comentaram com a gente. E aí, como pesquisas tanto para diagramação quanto para esse olhar fotográfico, além das aulas da professora Gislene, a gente tem esses dois livros como uma grande referência para a gente. E aí a gente vai resgatando aí alguns elementos, né, desse processo de pesquisa. Como a ideia inicial era para a gente falar sobre cantigas, canções e tradições latinas, nesse primeiro levantamento a gente vai percebendo que
a figura da galinha pintadinha, ela é um elemento mundial, né? E aí, conforme a gente ia perguntando para as famílias quais eram as músicas, quais eram as cantigas que iam cantando, vinha isso como uma grande referência. E aí a gente foi entendendo que existe aí até mesmo como professor de educação infantil, eu vejo alguns problemas dessa produção de cultura para a infância, mas eram algumas cantigas que era de domínio público desses países, mas que este personagem se apropriou e colocou no seu repertório, né? E aí a gente foi tentando pesquisar também artistas e concepções de arte latino-americanas. Então, nessa imagem aí do meio tem o Mamani Mamani, que vai fazer a pintura de prédios na Bolívia, e a arte mexicana por meio dos muralismos, que nos inspirou bastante para poder pensar de que forma a gente poderia apresentar as colagens e a própria produção fotográfica no decorrer do nosso e-book, né? E aí, de trazer, no decorrer das nossas pesquisas e como justificativa, que todas as populações têm o direito a migrarem. Então, e o ato de migrar, ele mexe com diversas esferas, e aí isso requer aí um aprofundamento maior da gente de estudo sobre migrações. Então, eu acho que a elaboração desse e-book, ele é um começo de muitas coisas do que a gente já foi apontando e sinalizando para a gente poder dar continuidade nesse projeto, né? Isso. Tendo em vista o tanto de imagens que a gente teve, né? Uma forma também de mostrar as inspirações foram as fotocolagens, né? Tanto na atualidade tem sido utilizado, né? Mas as inspirações são texturas, cores, brincadeiras e principalmente trabalhar a autoestima, né, de uma população que está na margem. Aí começamos a fazer os primeiros esboços, né, da revista. Inicialmente, ela estava bem, inicialmente só com umas cores básicas preto e branco, só que de acordo com as conversas com a Thaís e também com o Pacheco, a gente viu que a gente poderia, e principalmente com esse livro que ele falou do olhar, né, que inclusive depois tem que devolver para ele, mas as cores, na verdade, que a gente vai desenvolver no projeto são todas as cores do Ipala, né, que a gente viu na Feira da Cantuta, que é um orgulho deles regional, quando eles estão fazendo os seus desfiles, as danças e tudo mais. E aí, já pensando também, né, tanto nas saídas fotográficas, de que forma a gente ia tratar de que forma a gente ia criar e elaborar as fotografias, né? Então a gente foi pensando nesses planos, né, no plano médio, no plano inteiro e primeiríssimo primeiro plano, e realmente de tentar dar um enfoque a partir desses planos. E aí, tentando tirar principalmente as fotos no plongé, para dar essa sensação de empoderamento, de força, de resgate de ancestralidades ali. Então, tanto das crianças quanto das mulheres, e a gente deu assim muita sorte de nesse dia ir na Feira da Cantuta, porque teve um desfile de mulheres com a roupa das cholitas, e cada uma delas estava representando uma cidade da Bolívia. Bom, os desafios que a gente teve durante ele, né? A ideia inicial foi a elaboração de um e-book sobre as brincadeiras latinas, né? Só que, de acordo com a nossa conversa com a professora, né? Surgiu, né, de realizar um TCC a partir de um design de superfície, né? Estreitando a relação com equipamentos públicos privados do entorno da ETEC, mas, né, fomos mudando em tanto, né? A ideia seria literalmente fazer um evento
né? A gente, como o Pacheco tem bastante contato por ser professor, né? A gente teria um dia, pelo menos presencial, com todos os protocolos direitinho, né? Sem querer falar, né? Mas E aí, nesse sentido, a gente teve todos os percalços, assim, e foram muitos desafios mesmo, assim, né? Desde da tentativa de saída do curso, tinham outras possibilidades da gente fazer o desenvolvimento do projeto, mas aí, retomando o fôlego, né, e com toda a orientação e companheirismo, esse repertório cultural, o amadurecimento, a melhoria com as tecnologias e esse apoio assim que a professora Thais trouxe com a gente conseguiu se dividir melhor nas tarefas e aí conseguir garantir com que a gente conseguisse superar esses desafios, né, que eram enormes naquele momento. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo mostrar em pedaços daquilo que a gente tinha como projeto, e aí ele começa a tomar uma forma, como a gente mostrou lá no nosso cronograma, entre quase novembro para dezembro, assim, né? isso, trazer ele para o digital já começou a dar uma esperança que ele realmente iria sair, e até mesmo pensar futuramente, quem sabe, né? Colocar ele tanto no digital como no físico. E aí, trazendo um dos desafios, né, deste projeto e do quanto que ele foi tocando o andamento dele, assim, né? Quando uma das pessoas que a gente entrevistou, ela vai dizendo que seria muito importante, né, a gente elaborar este projeto, porque quando ela chega no Brasil e ela deixa a filha dela na creche, ela fica insegura. E aí ela começa a falar, porque na Bolívia eles batem nas crianças. E eu não sabia se aqui no Brasil eles também batem. E então eu só queria ficar mais tranquila. E aí, no decorrer do projeto, ela vai justificando para a gente, né, durante a entrevista, o quanto que é importante esse tipo de produção servir como ferramenta de formação para os professores para entender o outro. E aí, no decorrer dessa entrevista, eu me lembro muito bem que ela ainda falou assim, né, Wesley? Porque a gente chega aqui e eles sempre falam, esses Bolívia, esses peruano, esses. Então, ela se sentiu abraçada, confortável de participar dessa entrevista e, inclusive, permitir que a gente utilizasse as imagens das filhas dela, né? Uma de 4 anos e uma de 7. Para o nosso projeto, né, eu achei interessante usar totalmente a tipografia Montserrat. Volto a falar, esse livro do olhar, ele na verdade usa apenas uma tipografia e eu me inspirei muito nisso. Então, em vários trechos, né, da conversa nossa com as entrevistadas, eu coloquei em trechos para que não confundisse. Poderia ser lido, né, de primeiro plano, segundo plano, ou primeiro parágrafo, segundo parágrafo, mas que você entenderia que cada frase ali seria um momento específico da pessoa explicando o que ela queria falar, né? Se é algo muito importante, se é algo muito gritante, se é uma história, se é um sentimento, né? Tudo isso, né? E como eu falei, né, a paleta de cores também impactou bastante cada uma das páginas, né, das lâminas do nosso e-book. E aí essa paleta de cores, né, ela tem uma representação para os povos latino-americanos, sobretudo nos Andes. Então, essas cores, elas estão dentro de uma bandeira chamada Huipala. E aí, gente, a bibliografia ela é bem vasta para falar sobre a origem e alguns elementos dela, assim. Então, do que a gente foi levantando ali dos artigos e de teóricos que vão falar sobre a América Latina, ela tem aproximadamente 200 anos antes de Cristo, assim. Então, ela é uma bandeira que representa os povos originários da Cordilheira dos Andes,
cada cor dela tem ali vários elementos relacionados à cultura dos Andes, e durante os anos 70, que a gente sabe desse contexto de Latinoamérica, de América Latina, de ditadura militar, de golpe militar, de perseguição dos camponeses e estudantes e diversos grupos que lutaram contra a ditadura. Em 1970 tem um resgate muito importante dessa bandeira, sobretudo na Bolívia e nos outros países latinos, porque é uma luta camponesa. Então, tanto quando a gente vai pesquisando ali os elementos do muralismo, quando a gente vai falando desses elementos da Uipala para justificar não só os contextos mais teóricos do nosso projeto, mas na própria produção do e-book, né, onde cada página tem uma cor dela, é de trazer essa organização política e ancestral que se tem ali por trás, né? Eu vou sair daqui só para colocar agora a nossa produção do nosso e-book. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Meninos, vocês podem ir explicando como vocês chegaram nessa narrativa, nessa diagramação, enquanto o pessoal vai vendo tanto na tela como aqui no chat que eu postei aqui. Tá. Vamos começar aqui então. Bom, a capa, eu decidi colocar histórias dos vizinhos de lá, como se, na verdade, o O, né, trouxesse todas essas conexões, né, essas conversas pra gente entender o que cada um tem, né, a nos dizer, as histórias. E, claro, né, as cores trazendo a identidade da Uipala. Aqui são fotos, né, da onde a gente, da Feira da Cantuta e do parque. E aí, aqui foi muito significativo, assim, né? E aí são esses ângulos de fotografia e nesses enquadramentos que a gente queria dar esse destaque e essa sensação imponente mesmo das pessoas que nos autorizaram a fazer esses registros, né? E dos elementos. E aí, conforme a gente estava comentando na diagramação, como são histórias densas, a gente foi pensando numa diagramação que não fosse tão pesada, mas que as pessoas, num primeiro momento, olhassem para essa disposição onde estão a organização dos textos, que ao mesmo tempo pudesse olhar para os textos, mas também pudesse refletir com uma imagem, né, trazendo esse elemento da autoestima, e de diversos elementos da cultura, né, boliviana. Isso, conforme a gente tem tinha, né, um vasto banco de imagens, poderíamos fazer cada vez mais, com mais páginas, né, e não deixar tão cansativo aos olhos só texto, 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 né, e se deslumbrar, né, com as fotos, que é uma mais linda que a outra das tiolitas, das crianças, né, inclusive das fotos colagens. Conforme eu havia falado na tipografia, né, eu tentei utilizar nele, né, toda a tipografia da Montserrat, né, regular, bold, italic, né, semi-bold, black, destacando tanto perguntas como frases, né. Quando vocês entrarem no link, caso vocês queiram, né, vocês vão perceber que quando é frase, né, tem o tracinho de conversa, né, porém, palavras que a gente achou forte, a gente decidiu colocar num tom mais importante, com um black e tudo mais, né, para poder dar essa identidade visual. E aqui as fotocolagens tentando trazer
cenários de diferentes lugares da América Latina. Uma outra reflexão que a gente foi fazendo foi os elementos das cores, mas também para não conflitar, né, as cores das pessoas que a gente foi fotografando, a gente foi fazendo essas brincadeiras também, mas a gente queria trazer da importância desse colorido latino-americano, né? E essa montanha existe, tá bom, galera? E sem descaracterizar e tentar trazer fotos que não depreciassem as pessoas, mas pelo contrário, né? Essas são duas crianças, né? As filhas de uma das entrevistadas. Pode falar o nome da mãe, Thiago? Vamos manter a integridade das pessoas, né? Acho melhor. Perfeito. Conforme a gente falou, né? Quanto ao máximo de brincadeiras que a gente conseguia buscar, né? Durante as entrevistas, a gente conseguiu colocar também no e-book, também como cantigas, né? Teve até áudios também, né? Das cantigas e tudo mais. Porém, isso seria um projeto futuro nosso de talvez tentar fazer as entrevistas, né? Em áudio descritivo. Então, uma das cantigas, né? E aí a gente depois foi pesquisando nos vídeos que a galinha pintadinha tem, inclusive essa arroz com leite aparece num dos vídeos, quando a gente coloca a galinha pintadinha Bolívia e Peru. Então, provavelmente, essa é uma música de domínio público, mas que também aparece nesse canal do YouTube, né? Essa foto e essa cor eu decidi colocar no momento que eu vejo que as frases chegavam a ser um pouco mais fortes, né? Mas eu acho que seria, sim, necessário colocar elas no e-book para a galera entender que não é mil maravilhas, né? Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas vindo aqui para o Brasil ou é porque tem dinheiro ou porque não tem outras opções para ir e tudo mais, né? Ou tem outras opções para preferir o Brasil, mas na verdade foi um meio de solução e saída, né? Para tentar uma saúde melhor, tentar buscar um futuro melhor para os filhos e tudo mais. E aí, como uma dessas escolas, né, tem esse elemento da diversidade cultural, então sai de uma festa junina e começa a construir uma festa multicultural, teve uma dança paraguaia, então isso daí foi antes da pandemia, inclusive, então num dos bancos de imagens que eu já tinha sobre o tema, fui mostrando junto também com o Wesley, a gente achou interessante trazer, e é isso, né? Quando a gente vê a justificativa de uma criança que é boliviana e fala para a mãe boliviana, mãe, o que é ser boliviano? Eu acho que são esses elementos que precisam aparecer no e-book como repertório não só para a classe docente, para o grupo docente, né? Mas para todo mundo que tem interesse sobre a América Latina, né? Aí o final seria a nossa apresentação como autores, né? Me do Pacheco, ele como professor baderneiro e eu como designer quietinho, mas que deu uma boa sinergia nesse e-book. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Eu ia falar isso agora. Não, Pacheco, tá bom, mas você tirou sem querer. Põe lá. Que era só aqui, que eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas é só para a gente finalizar. Pode projetar. Finalizando.
Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo da ETEC, assim, eu acho que os professores, com toda a situação que a gente atravessou e tem enfrentado ainda, sempre muito solidários, muito parceiros da gente, sempre muito prestativos com tudo. Então, só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi. Uma pessoa que não sabia desenhar praticamente nada com muita elaboração, a não ser aqueles bonequinhos de pauzinho, sabe? E hoje, ver a capacidade que eu tenho de fazer as colagens, de mexer nos programas. Professor Pedro, que eu diga que eu lembro que nos primeiros módulos lá, super mega amador de olhar aquele monte de botão e falar, nossa, como que eu vou mexer nisso, né? Então, disso da ETEC, assim, né? Eu tenho muito a agradecer para todo mundo ter feito essas entrevistas, ter conhecido o Wesley, que desde o primeiro módulo e sempre a gente fazendo os trabalhos juntos, mesmo quando os trabalhos eram individuais, ali numa solidariedade muito grande. Eu tenho muito a agradecer a ele, assim, de ter topado esse desafio e algumas noites sem sono, alguns sábados inteiros diagramando lá na casa dele e tendo a preocupação de preparar uma jantinha, um almoço para a gente continuar a fazer as coisas e sempre trocando as informações e sempre muito solidário. Então, eu acho que eu só saio cada vez mais gigante assim desse projeto que, como eu disse, assim, ele é uma semente, ele é um começo de muitas coisas. Eu acho que ele ainda vai ter possibilidades para muitas outras. E obrigado por toparem ficar até as 10h20 da noite ouvindo a gente, gente. Bom, a princípio também eu queria agradecer a todos os professores da ETEC, né? O curso literalmente ele me agregou em todas as áreas possíveis, né? O Pedro, né, ele deu parabéns para a gente, né? Mas ele foi uma pessoa que também foi muito forte para mim iniciar esse e-book, né? Devido aos puxões de orelhas, às correções em questão do livro das Olimpíadas, né? Para trazer algo bom. Inclusive, graças a ele, né, eu tenho cada vez mais engajamento nessa parte de InDesign e eu comecei a fazer livros, né, pro meu trabalho, né, hoje em dia, e ter o meu nome reconhecido ali sempre me vem ele na cabeça, porque eu sei que se ele não tivesse me ensinado tudo desde o zero, talvez o meu nome não estaria ali como agradecimento. Eu queria agradecer às mulheres, né, que fizeram entrevistas pra gente, né, podem não estar aqui todas elas, né, mas todas por terem pelo menos dedicado um tempinho para falar um pouquinho como é a vida delas, né, o passado, ter risadas, choros, né, tudo que vale a pena, né, mostrar que a vida aqui pelo menos está valendo a pena, né. E provavelmente uma pessoa que agora não tá aqui, ela deve estar ocupada, é o Lucas, que é o meu melhor amigo. Eu não moro com família, né? Mas ele que sempre me deu total apoio também para iniciar uma ETEC e tudo mais, aproveitar esse tempo pandêmico para conseguir uma formação acadêmica. Principalmente também ao Pacheco, que deixou eu participar desse projeto dele, né? Que estava germinando na cabeça dele no segundo semestre, só que a gente não sabia se ia elaborar ou não, mas aos poucos foi galgando para trazer essa obra para vocês, tá bom? Muito bem. Então, agora, parabéns, meninos, pela apresentação, pelo projeto. E agora a gente vai abrir um momento de comentário, né? Começando com os professores. Então, quem é o professor que gostaria de começar comentando o projeto, sobre o trabalho? Professora Gláucia, quer começar? Acho que o professor... Carmen, você está com áudio? Acho que a Gláucia está com... Tô, Thaís. Quer que eu faça os comentários? Exato. Tá bom, vamos lá.
Bom, Wesley, né, Tiago, incrível o trabalho de vocês, é de uma sensibilidade né, notável, e eu entendo, e me fez também pensar nos povos indígenas, né, brasileiros, que talvez fosse um caminho, né, Tiago? Você que é professor, talvez nas suas salas de aula você tenha algum indivíduo também, né, que seja desses povos, e você sabe bem que eles também negam a sua própria identidade, por entenderem que destoam, né? A gente tem até dados muito significativos de suicídios por conta disso, né? Da pessoa não se encontrar nem no lugar nem no outro. Então, fica aqui também, né? Vocês já perceberam, eu estou incentivando que vocês continuem esse trabalho, buscando outros povos que a gente sabe que fazem parte também da nossa sociedade, né? Frequentam as escolas públicas cada vez mais e que não se identificam ou não se reconhecem como oriundos daqueles povos, né? Buscam tentar se encaixar em outros grupos, né? Então, eu vejo que vocês têm aí um material muito interessante, vocês têm uma proposta muito importante que devem dar continuidade, na minha opinião. Tá? E parabéns de novo, galera. Vocês funcionaram muito bem como equipe, né? O Wesley é muito sensível. O Wesley eu já conheço há mais tempo, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes. Tiago menos, né, Tiago? Mas ainda assim eu vejo que você, Wesley, tem uma sinergia, funcionaram muito bem. Parabéns de novo aos dois. Parabéns. Muito bem, professora Ângela. Oi, posso comentar, Thaís? Eu tenho que trocar de máquina, então demorei um pouquinho mais. Bom, parabéns para vocês dois aí, também não conheci o trabalho aí que vocês estavam fazendo. Eu fiquei com algumas dúvidas que eu queria perguntar, que talvez eu tenha perdido na explicação. Uma delas é para quem que é esse book? São para as pessoas entenderem essas brincadeiras desses povos? Ou é para os próprios povos bolivianos? Enfim. Isso, professora. Inicialmente, né, nosso projeto seria o resgate da cultura latino-americana para professores, né, na verdade, para a formação, né, de professores ali na parte do Bom Retiro, como a Sheiko falou, né, no slide. Em contrapartida, a gente viu que as pessoas, além de querer falar sobre as brincadeiras, elas também traziam vivências, né? E no Google Forms nosso também gritou bastante a importância das pessoas entenderem um pouco sobre a cultura deles, né? Então, estava muito na balança entre não só fazer brincadeiras, mas também trazer um pouco das experiências deles, tanto lá como aqui. Inclusive, um dos nossos esboços ia ser a capa ia ser, né? Quem são nossos vizinhos, os de lá ou de cá, né? Mas porque teria essa conexão, tanto quando tinham a infância lá, mas também quais são as suas experiências aqui dentro, né? Porque, por exemplo, quando você lê o e-book, uma das mães, ela chega a falar para nós que ela fala para a professora, eu quero que você, quando você estiver com meus filhos, né, se você pode tirar uma foto e me mandar, né, para saber se ele está bem, está se alimentando bem. Isso eu não acho que é típico do Brasil fazer isso, né? Normalmente a mãe, né, fica ansiosa em casa para saber se o filho aproveitou o dia e tudo mais, mas a preocupação de uma mãe boliviana, peruana, é totalmente diferente e os professores têm que estar aptos a ter esse respeito, né? Tanto é que a esposa do Tiago, a namorada dele, na verdade,
esposa, ela tem bastante contato com essas mães, né? E na entrevista ela falou, olha, eu agradeço muito a professora porque ela tem a total paciência e entendimento com isso, né? Então a gente entende que esse projeto é uma formação docente também para os professores entenderem qual é a necessidade quando houver uma situação dessa. Tá, entendi. Tá bom. Não, porque eu fiquei pensando em algum momento se não seria o caso de ser um projeto bilíngue, de repente, para essas famílias também se verem nesse projeto. Eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, o projeto está muito bom, parabéns para os dois, sim, não estou... acho que tá legal a proposta de vocês. Gostei muito da capa, primeiro, né, falando da parte gráfica, gosto muito da capa, gosto da escolha tipográfica, uma única tipografia sendo trabalhada com seus pesos diferentes e tal, dentro do projeto. Acho que tem algumas questões tipográficas, sim, que a gente pode falar no outro momento, que são muito detalhes e tal. Mas eu fiquei pensando um pouquinho nessa coisa do objetivo do projeto, para quem que é, como é que é, por que é e tal. Vendo o projeto, assim, não ficou muito claro para mim o objetivo. São depoimentos, eu senti falta um pouco de quem são essas pessoas que estão fazendo esse depoimento, porque eu acho que, assim, a representatividade, né, as pessoas se sentem representadas, aí no caso dos bolivianos que vivem ali no Bom Retiro, eu fiquei pensando se não é um projeto para essas pessoas se sentirem representadas. É uma questão, na verdade. E aí, como é que você representa, assim, identificando as pessoas, colocando foto das pessoas, quem são essas pessoas? Eu acho que isso é representatividade. Então, eu senti falta um pouco de identificar, em um momento o Tiago falou, não, vamos preservar, mas é para preservar ou é para representar, né? Não sei, acho que é uma questão aí para vocês, entendeu? Para mim, eu acho que tem que representar, tem que mostrar quem são essas pessoas, né? E se elas deram autorização para vocês colocarem as histórias delas, colocarem as tradições delas e tal, é porque elas querem se ver representadas, de certa forma. Eu acho que... Não, só justificando, né, do porquê na hora que o Wesley falou dar o nome, porque durante a entrevista tiveram duas situações de casos de abusos que elas passaram, e elas abriram isso. E aí eu acho que a gente ficou nesse limite, assim, né? Eu concordo super contigo desse elemento de, já que é uma representatividade, tem que aparecer. E a gente tentou trazer essa representatividade com as pessoas que a gente foi fotografando na Feira da Cantuta ou no parque. Agora, das pessoas que deram entrevistas, por ter aparecido alguns elementos ali bem espinhosos, complexos, a gente ficou nessa dúvida. Se colocava quem deu a entrevista. Uhum. E aí, eu acho que o público são dois, na verdade, né? Tem esse elemento da memória das crianças que nasceram no Brasil e não tiveram acesso ao seu país de origem, da sua, que na verdade eles nascem na Bolívia e vêm para cá muito pequenos e já não visitam mais. Então eu acho que ele entra por um duplo caminho, né? Para essas pessoas e também como um instrumento de formação, né? Certo, tá bom. O que mais que eu notei aqui? Bom, então, acho que também para pensar não sei se essas crianças falam as duas línguas e tal, talvez ter um projeto de novo, né, que possa ter os dois idiomas no mesmo projeto. E a última coisa... bom, eu gostei das colagens que vocês fizeram. Eu fiquei pensando também se não é... Eu gostei bastante das colagens, porque também acho que é um experimento de construção gráfica e tal. Se talvez vocês não pudessem ter explorado mais as colagens também nos outros elementos. E acho que é isso que eu anotei. Deixa eu ver aqui mais que eu anotei. Tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Esqueci.
Mas é isso, parabéns, eu acho que tá. Acho que é o projeto que, de novo, né, como todos os projetos que passam aqui, que a gente espera que vocês deem continuidade e tal. Acho que ele precisa de umas lapidações, mas eu acho que é um bom. Ah, bom, lembrei que eu ia falar. Que às vezes eu acho que vocês, como vocês alunos, né, quando a gente se propõe a fazer um projeto, aqui é um curso de comunicação visual, de design gráfico, né? Então, não necessariamente vocês precisam ser escritores ou precisam fazer esse trabalho que é o trabalho de texto. O trabalho de texto é um trabalho árduo, né? Então, fazer entrevista, editar entrevista, escrever, papapá, já é por si só um trabalho. Então, quando vocês têm que fazer isso mais associado a um trabalho, a um projeto de design gráfico, é bastante trabalho para se fazer num semestre, né? Então, eu sempre fico achando que vocês trabalham muito nesse sentido, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu também acho que, assim, vocês podem pensar um projeto, talvez com menos texto, assim, para pensar o projeto, entendeu? Quando vocês estiverem fazendo um projeto gráfico aqui, no caso, que é um projeto de design, né? Então, ter menos... precisa do texto para se pensar um projeto? Sim, na maioria das vezes, sim. Então, geralmente, o projeto nasce a partir de uma proposta editorial, uma proposta textual e tal. Então, é importante ter o texto, para você até entender como é que vai ser esse projeto. Mas o texto não é o trabalho principal de vocês, né? Então, acho que... Eu nem li o texto, não sei quanto vocês trabalharam nele. Mas, assim, só para uma dica para todos os alunos, eu acho que o texto não é o trabalho principal desse curso, né? Então, o texto é importante, sim, mas não é o trabalho principal deste curso. Então, trabalhar com uma ideia do texto já ajuda, né, eu acho. Não precisa trabalhar com o texto 100% final. A professora Glaucia aqui pode falar melhor a respeito. Obrigada, gente, foi muito bom. Parabéns, viu, para vocês. Muito obrigado, Pro. E chamando a professora Glaucia estava com uns problemas técnicos, mas agora ela já está aqui. Tudo bem, professora? Vamos ver. Glaucia, a gente não está te ouvindo. Eu estou vendo que seu microfone não está mutado, mas eu não estou te escutando. Ainda não te escuto, Glau. Eu escuto que você está tentando mexer, mas é como se tivesse cortado, sabe? Enquanto você ajusta aí, eu vou chamar... Foi agora? Vou chamar o professor Juliano para comentar, tá bom, Glaucia? Aí daqui a pouco eu volto para você. Professor Juliano... Oi, olá, me escutam? Sim, Juliano. Bom, boa noite ao grupo. Eu acho que vou fazer um pouco diferente dessa vez. Eu tenho duas perguntas. Uma é especificamente sobre o projeto, mas a outra é sobre você, sobre a formação de vocês, algumas conquistas, alguns planos que vocês possam ter. Assim. Bom, sobre o projeto, eu queria comentar sobre o projeto em si, né, a oportunidade que vocês encontraram, a realização, a execução dele, tipografia, fotografia e o grid de vocês, que é onde está a minha pergunta, na verdade. Se eu entendi bem, assim, vocês fizeram um trabalho pensando no público-alvo dos professores, o público-alvo docente, justamente conhecer essas culturas vizinhas que nós temos aqui na América do Sul, na América Latina. É curioso que um de vocês, pelo menos, comentou sobre buscar uma formação acadêmica. É curioso que a gente tem na graduação, costuma ser uma cadeira compartilhada de atualidade latino-americana, mas são muitos anos escolares até chegar na graduação. E mesmo assim, esse material acaba sendo pro estudante, e não propriamente para o docente, né? Então, acho que
extremamente relevante o trabalho que vocês fizeram, que vocês buscaram. É claro que a fala da criança, aquela sobre o que é ser boliviano, é uma frase que ela sensibiliza mesmo, é uma frase muito forte, assim. Não sei se essa é uma frase que já estava no começo do projeto de vocês e que motivou, se foi algo que apareceu durante o trabalho. A professora Ângela comentou sobre o bilíngue, e dependendo de quem seria o público-alvo, mas me ocorreu também o seguinte, independente do público-alvo ser falante de português ou hispanohablante, né, colocar o texto bilíngue poderia ser uma outra forma, também outra forma, de dar voz a uma outra ortografia. Então, não é só a cultura, mas também, olha, tudo bem, o público é um público que fala português, supondo, né? Mas, olha, eu não estou apenas vendo as cores e a fotografia, eu também estou vendo como é essa ortografia, como é essa outra língua, né? Enfim, é só assim um pequeno comentário, né? Eu não consigo nem imaginar os desafios que deve ter sido fazer um projeto desse tipo durante uma pandemia. Deve ter sido muito difícil. Parabéns por isso também, por essa garra de vocês, cheguei até o fim, né? A tipografia, essa escolha de usar apenas um tipo, é o tipo de escolha que sempre vem com muita abertura para experimentar. Acho que foi uma escolha muito feliz. Achei interessante a justificativa de vocês para a tipografia também. As fotografias têm destaque, tem páginas dedicadas para ela, as colagens realmente brilham, a contracapa, é engraçado que eu não tinha aberto a contracapa, e de repente abri no final, a contracapa ficou muito bonita, ficou muito interessante. Bonito parece um comentário, um elogio preguiçoso. Não, eu quero dizer que ela ficou muito interessante. Ela ficou visualmente interessante. E aí tem o grid, e a minha pergunta é a seguinte sobre o projeto. Se vocês tiveram a oportunidade de apresentar esse projeto de vocês assim, finalizado, para os parceiros de vocês, para as famílias com quem vocês tiveram contato, que a minha curiosidade é se eles conseguiram se reconhecer de alguma forma no projeto final, com as cores, com a diagramação, enfim. Não sei se teve tempo para isso, né? Afinal, pandemia, todos esses conflitos. Eu vi que boa parte do material de pesquisa foi feito por Google Forms, que não é o ideal, mas é uma das melhores coisas que a gente encontrou durante a pandemia. E agora, sem querer me alongar muito, a minha segunda pergunta, porque o design também tem uma coisa não, né? A gente vê muito nos cursos de design, a parte importante, a parte do pensamento empreendedor. A gente finalizou esse curso, a gente está terminando esse projeto, mas como é que a gente leva isso adiante, assim? Só que eu quero mudar um pouco a pergunta para vocês, porque eu entendo que hoje é um dia de finalização, de celebração pelo trabalho concluído, pela formatura, mas também é um dia de novos começos. Ele acaba uma etapa, começa outra. E aí me ocorreu duas coisas durante o projeto de vocês. A primeira é específica da formação em design, que eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, né? Mas, por exemplo, já que vocês falam em América Latina, a Argentina é um lugar que tem uma formação forte em tipografia, que é um tipo de especialidade dentro do design, de especialização dentro do design, que é difícil de encontrar formação. A gente tem no Brasil, mas não é tão forte. Tem mudado, tem evento muito forte no Brasil, mas não é tão... Já não tem tanta variedade de curso como teria na Argentina, o que é relativamente perto. Bom, é perto para mim, que estou no Sul, não sei tanto para vocês. Então, esse acho que seria um passo, assim, pelo menos um primeiro caminho que passos vocês teriam a seguir? Uma formação específica em design, em tipografia, América Latina. Mas um outro caminho que me ocorreu, por uma fala de vocês sobre a carga de psicologia que vocês mencionaram, seria em design e inovação social. Não apenas de dar voz, desculpa, não significa que é pouco que vocês fizeram, mas eu digo, não focado somente em dar voz a essas outras culturas, em dar voz a esse público, a esses contextos, mas a intervir nesses contextos e a criar soluções. Então, não sei, a minha segunda pergunta para o grupo é, quais são os planos de vocês daqui para frente? Já que vocês buscaram essa formação e pareceram muito empolgados, assim, então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela finalização. Eu não vou perguntar se vocês vão dar continuidade para esse trabalho, porque a gente sabe, a professora Thaís já falou que tem oportunidade para isso. Eu quero saber quais são os planos de vocês. Se vocês puderem falar um pouquinho, eu fiquei curioso com isso. Boa noite, parabéns.
Obrigado, gente. Obrigado, viu, Juliano? Bom, a formação, além de pedagogo, eu fiz ciências sociais. E aí vim para a ETEC, porque como eu trabalho com bebês e crianças, a gente estava ali trabalhando com grafismos, com papéis e com diversos materiais, e eu precisava pesquisar e eu entro num curso de comunicação visual. Os temas da América Latina, assim, né? Na graduação eu não tive nada, assim, nas ciências sociais, em específico, dos países vizinhos. A gente estudou mais os autores europeus. Então, eu sempre tive essa curiosidade, e aí, por isso que eu falo, né? É um semi-analfabeto de América Latina, vivendo na América Latina. De todos esses contextos, assim, né? De, de indumentária, alimentação, organização político-social, enfim. Então, acho que foi um pouco nesse sentido. E aí, por isso, tentando garantir essa formação docente, porque para os bebês e para as crianças tem a ludicidade. Só que se eu, como professor, não tiver essa formação, como é que eu trago, né? Então, nesse território do Bom Retiro mesmo, escolas ali que atendem os bebês e as crianças, você não vê um tecido andino, você não vê uma boneca com uma representação. Então, quando aquela criança pega aquela boneca na mão e fala, nossa, a minha avó dança assim, foram esses starts que começaram, assim, né? Eu super concordo, tanto contigo quanto a Ângela, né, de pensar um e-book bilíngue, mas é isso, assim, né? São prazos que a gente tinha para fazer e aí depois que termina vão surgindo várias possibilidades, assim, mas acho que uma delas é essa. A gente foi mostrando para as famílias as fotocolagens e as fotos que a gente foi selecionando e trechos espaçados das entrevistas, assim, que a gente foi selecionando. Mas o livro mesmo, e aí a gente meio que no segundo tempo, para entregar para a banca mesmo aqui, não deu tempo de fazer essa devolutiva com as famílias e com as pessoas que cederam as entrevistas, mas isso até como um respeito, né? E a relação que a gente já construiu com alguma delas, e aí tem duas coisas que eu esqueci de falar, né? Elas trabalham nessa cooperativa que tem outras mulheres latino-americanas, já comentaram desse nosso projeto e elas querem que a gente vá lá nas reuniões que elas têm, na Casa do Povo, inclusive, e aí tem esse momento de que elas se organizam em assembleias, mas as crianças ficam com cuidadores voluntários ali daquele contexto, então acho que a gente tem um campo e um material muito fértil, assim, né, para dar continuidade. Eu tento, na medida do possível, né, trazer o que eu aprendi no design no meu local de atuação. Hoje eu sou professor de educação infantil, mas estou com formação de professores, trabalhando numa diretoria regional lá no Ipiranga, e as migrações elas têm aparecido cada vez mais, então eu quero juntar o que eu tenho de ciências sociais e de pedagogia com as técnicas e compreensões do que eu aprendi nesse curso de 1 ano e meio para a formação docente. Não sei se eu respondi o que você apresentou. Não, claro. Sobre essa primeira pergunta dele, da Argentina em questão da tipografia, eu sou a pessoa doida das tipografias, né? Depois desse tempo que eu tive com as diagramações com o professor Pedro e com a Ângela, né? Então, eu sempre tentei usar bastante, até nas criações de HTML, para saber se poderiam ser usados e tudo mais, e comecei a fazer uns testes. Eu gosto muito quando tem uma família tipográfica grande e a gente pode usar e abusar dela da maneira que for, né? Tanto que no último trabalho que eu fiz do pós-moderno, eu recebi um bom feedback do professor Sorima, né? A gente não falou sobre ele, mas também agradeço muito da visão dele com
tipografia bauhausiana que me deu como início essa sede. No momento eu também não tenho nenhuma formação, né? Eu vim para esse curso literalmente para buscar uma formação docente na área de design. Eu trabalhava simplesmente na Netflix, mas eu queria mais do que isso. Eu queria trazer a minha identidade visual só, né? Comecei por baixo como estagiário, hoje eu estou como designer em uma empresa também de formação infantil, que inclusive quando a Carmen chegou e falou sobre os indígenas, lá a gente também faz formações pedagógicas, né? Aliás, né, saídas pedagógicas, mas não nesse tempo de Covid, para aldeias, né? A gente faz esses tipos de fomentações. E esse projeto casou totalmente, né? Entender um pouco sobre as crianças, saber qual a necessidade delas, né? Uma coisa que eu acho que o Pacheco esqueci até de falar é que parece que já tem professores, né, Pacheco, você falou, que estão lendo o projeto e têm dado frutos, né? Pode falar sobre? Sim, porque a minha companheira é professora de uma EMEI, e essa estratégia, na verdade, virou meio que uma metodologia, parece, assim, a estratégia que a gente usou, porque quando a gente foi entrevistando as famílias para saber sobre as brincadeiras, foi aonde começou a vir uma memória delas permeada pelas violências. E aí, tem um dos projetos que elas vão desenvolver com as mulheres para o resgate da, e aí elas vão falar sobre violência contra a mulher, só que de um jeito muito mais sutil, até para poder se aproximar dessas mulheres. Então, ir por essa via da ancestralidade, de como eram as brincadeiras, de como eram as cantigas, de como que se davam as relações ali das suas memórias infantis, para poder abordar sobre esse assunto de violência contra a mulher, né? Então, acho que mais um elemento aí, por isso que eu digo que o começo desse projeto foi uma semente, ele vai tomando outras formas, né? O que entra muito na questão que é a segunda questão do design e inovação social, né? É uma maneira, sim, de trazer esse projeto para outros bracinhos e, quem sabe, entrar nessa parte literalmente bilíngue. A gente, quando começou ele, a gente pensou em várias coisas, fazer talvez o áudio descritivo ou entrevistas e colocar no YouTube, frase e colocar no Instagram, né? A gente se baseou bastante na Casa do Povo, que eles têm um site, e a comunidade deles é muito forte, né? E com uma das nossas entrevistadas foi uma pessoa que tem ali grande permanência, né, ali dentro, a gente saberia, né, como galgaria um caminho bom e positivo. Eu respondi a pergunta também. Claro, com certeza. Obrigado por responder aos dois. Tá bom. Professora Glaucia, conseguimos agora? Será? Não sei, conseguimos? Conseguimos! Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, meninos. Olha, eu estou bem emocionada de ter acompanhado a apresentação de vocês. Teve um longo tempo aí, né, do primeiro modo para cá, mas não esqueci. E é muito emocionante ver assim que vocês chegaram aqui no final e assim, nossa, um trabalho assim, ao meu ver, digno de um curso de graduação, sabe? Muito bem pautado, muito bem pensado. Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu estou aqui só para dizer isso. Vocês estão de parabéns. Eu gostei bastante, e porque o meu olhar é um olhar meio leigo até. Eu falo isso para vocês no primeiro módulo, que eu sou advogada do diabo, porque eu aponto algumas coisas assim, gostei, não gostei, mas assim, muito genericamente, né? Diferente do que a Ângela apontou, do que o professor Juliano apontou agora, do que os professores da área mais técnica apontam. Então, eu sou uma espectadora nesse sentido diferente. Mas eu quero dizer que eu gostei muito e me senti muito tocada com o corpus, né, com o trabalho, com o recorte que vocês fizeram. Assim, nossa, super delicado, né? Super socialmente falando,
de ter escolhido assim uma população que é marginalizada aqui em São Paulo, vamos dizer assim, né? Mulheres, né, da América Latina que vivem num certo lugar aqui de São Paulo e que, enfim, né, sofrem discriminação, trabalham muitas como costureiras, trabalham muito, né? As crianças, é muito tocante essa frase da menina, né? Do que vocês colocaram da menina, o que é ser boliviana, então, assim, eu espero que daqui a alguns anos essa menina, ela tenha ressignificado bem isso, sabe? Ela possa ressignificar essa questão aí. Mas é isso, histórias de muitos povos que são marginalizados, sabe? E o trabalho de vocês, eu acho que contribui para acabar um pouco com isso, de colocar essas mulheres, essas pessoas no outro patamar. Então, nesse sentido, eu achei assim muito bonito o trabalho de vocês, de uma relevância muito, muito importante mesmo, sabe? E fiquei feliz de ver. Fiquei prestando atenção nas cores dos slides, por exemplo, né? Achei lindo, achei colorido, achei super chamativo mesmo. Enquanto espectador, achei chamativo. E aí depois vocês explicaram que vocês usaram a bandeira, né? As cores da bandeira, depois colocaram a paleta de cores, tal. Mas quero dizer que me chamou bastante atenção essa opção, por exemplo, certo? Então, eu queria agradecer muito de ter tido essa oportunidade, de estar vendo vocês aqui, e assim, realmente parabenizar, né? Seria isso, não quero alongar mais não, porque a gente já está quase 11 horas, mas é isso, parabéns mesmo. Obrigado, professora. Saudades das suas Obrigado. aulas. Nossa, não tem nem palavras para dizer o seu reconhecimento assim do nosso projeto e das coisas que a gente fez. E eu lembro que eu cheguei na ETEC acho que no segundo trimestre do primeiro módulo, porque eu vim de vaga remanescente, e você também super solidária assim comigo, me ajudando a fazer os trabalhos que estavam pendentes. Então, fico muito feliz que tenha te tocado também esse trabalho, e que é isso, né? A gente vai passando por todos vocês, vai aprendendo aqui, vai aprendendo ali, vai pensando junto. Obrigado pelos elogios. Muito bem. Imagina. Queria agradecer. Agora eu vou puxar a palavra aqui para mim, né? Foi um projeto que o ano passado, quando vocês começaram a falar dele, eu já me apaixonei assim imediatamente pelo tema, né? Por saber da relevância dele e ver que a gente tem que pensar nas pessoas como um todo, na sociedade como um todo. Então, sempre foi muito bom trabalhar com esse tema. Foi um projeto quase que cambiante, né? Ele foi mudando de formato durante a execução. A gente teve um período que o Tiago precisou se afastar mais em decorrência do trabalho, aí depois teve um período que o Wesley também passou pelo mesmo processo, e meio que o projeto nasceu mesmo assim de um mês para cá, né? Debaixo de muitas madrugadas e tudo, muitos desencontros também. Mas foi um projeto que ficou muito bonito, ficou muito bem feito. Como eu falei para vocês, eu acho que ele tem que ser continuado, tem outras vertentes, né, que a gente conversou, ir para o audiovisual, trabalhar com a fotografia, tem a Casa do Povo como um núcleo importante e um contato importante para vocês manterem, né, e desenvolverem atividades lá, até porque o Bom Retiro é um bairro do lado da escola, então, assim, contem com a gente para continuar esse projeto, voltem para a gente conversar, pensar em outras situações, e quero agradecer para vocês pela oportunidade de trabalharmos junto e parabenizá-los por a gente ter chegado até aqui e ter conseguido concluir, tá bom? Então, muito obrigada, meninas. E já quero aproveitar e convidar vocês para amanhã, o nosso onde a gente tem mais 2 projetos
sei lá o que aconteceu, caiu aqui, mas era só isso. Só convidar vocês, então, para estar aqui amanhã de novo com a gente, tá bom? Pessoal, boa noite e até amanhã. Boa noite, Thaís. Obrigado por tudo, viu? Que...